Livro A Paternidade de São José, Padre Joseph Müller, S.J. Prefácio. As seguintes discussões teológicas sobre São José, o casto esposo da Santíssima Virgem Maria e pai virginal de nosso Salvador, o Deus feito homem, são substancialmente idênticas a uma série de discursos proferidos pelo autor da Universidade de Innsbruck. Atendendo a reiterados pedidos, torno-os agora públicos com pequenas alterações de pouca importância. Espera-se que esta obra, originalmente destinada a teólogos e, portanto, redigida em linguagem teológica um tanto técnica, possa ainda ser de interesse para outros homens e mulheres instruídos, interessados em questões teológicas. Que o livro contribua para uma devoção maior ao grande patriarca, cuja posição no reino de Deus só é menor que a do próprio Deus humanado e a de sua bem-aventurada Mãe Virginal. O autor. Introdução. Primeiro, notas históricas sobre a devoção a São José. A veneração a São José, o esposo virginal da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, em sua essência e fundação, é tão antiga quanto a própria Igreja, pois a augusta posição e a dignidade do Santo Patriarca são, como veremos, inconfundivelmente fundamentadas nas Sagradas Escrituras, ou seja, nos Evangelhos. No entanto, como muitas outras doutrinas e tradições da Igreja, passou por um processo de desenvolvimento, algumas vezes peculiar, mas no geral realmente maravilhoso. Joseph Seitz, em sua valiosa obra A Veneração a São José em seu desenvolvimento, 1908, mostrou isso em detalhes. É lamentável que ele não tenha ido além do Concílio de Trento. Uma continuação prometida por ele parece não ter sido publicada. Outro relato histórico, mais breve, mas excelente, à sua maneira, foi-nos dado pelo renomado historiador Otto Piulf. Ele rastreia o desenvolvimento da devoção desde a origem da Igreja até o final do século XIX. Ambos os relatos são mais úteis para aquele que deseja estudar o desenvolvimento histórico em detalhes. Ainda que o objetivo das discussões seguintes não seja histórico, mas dogmático, pode ser interessante e útil ao nosso propósito se indicarmos e enfatizarmos, sob a orientação desses dois autores, alguns pontos altos desse desenvolvimento. Nos primeiros 3 ou 4 séculos da Igreja, encontramos poucos vestígios de uma evidente veneração a São José, algo tido como estranho e muito comentado pelos oponentes desta devoção. Mas nesta veneração religiosa, como em todas as outras, é bom fazer uma distinção entre veneração privada, em que o indivíduo, talvez apenas em seu coração, reconhece e, cheio de admiração, contempla a elevada posição de São José no reino de Deus e sua grande santidade, e veneração externa e pública, que encontra expressão em devoções públicas comuns, dias de festa, altares e igrejas erguidas em homenagem a São José. A primeira, a veneração privada ou interior, certamente existe desde a origem da Igreja. Surgiu assim que os cristãos fiéis e atenciosos se aplicaram à leitura piedosa e atenta dos Evangelhos, especialmente os capítulos sobre a infância e a juventude de nosso Salvador, e eles conheceram a personalidade augusta de São José. A última, a veneração comum ou pública, poderia, por circunstâncias exteriores, ser prejudicada, e foi isso que realmente aconteceu. Nos primeiros séculos do cristianismo, era de primordial importância que o Redentor, o Deus feito homem, fosse reconhecido e acreditado como uma pessoa divina. Tarefa difícil para uma sociedade humana intelectualmente e moralmente depravada. E, portanto, pouco disposta e quase incapaz de aceitar os sublimes mistérios cristãos, especialmente o nascimento virginal do Divino Salvador por meio de Maria, a Mãe de Deus. Portanto, dificilmente poderia ser evitado que São José, que não era o pai natural do Redentor, ainda pudesse ser facilmente considerado, como frequentemente o foi, como o pai natural, permanecesse em segundo plano, a fim de que a honra de Deus feito homem e de sua mãe virginal pudesse permanecer intacta.
Outra circunstância pode ter contribuído para impedir que uma veneração pública de São José se desenvolvesse durante os primeiros tempos cristãos. Era o tempo da primeira expansão do cristianismo e da cruel perseguição aos cristãos. Nesses tempos, era natural que todas as outras grandezas e nobrezas humanas, mesmo que sobrenaturais, tivessem que dar precedência ao maravilhoso heroísmo e à constância até a morte dos apóstolos e dos outros mártires. Tais exemplos foram mais marcantes e atraíram a atenção e despertaram a compaixão dos fiéis, muito mais do que a grandeza e a santidade, nobres em seu silencioso autossacrifício, mas menos notáveis do esposo da Mãe de Deus. Mais tarde, quando a religião cristã já tinha se firmado e passado a permear a própria vida dos homens, a veneração de São José também começou a se desenvolver e a se espalhar, especialmente na Igreja Oriental. No século III, encontramos poucas evidências disso, mas no século IX parece ter atingido um alto nível de desenvolvimento em quase todos os lugares. O fato de esse desenvolvimento ser praticamente restrito ao Oriente é evidentemente explicado pela história da época. Nos países ocidentais, a tempestuosa migração de povos havia cessado e havia deixado para trás um grande monte de ruínas. A necessidade urgente era civilizar e cristianizar as hordas bárbaras que haviam invadido o centro e o sul da Europa e salvar da extinção total e revigorar os romanos, derrotados como estavam, humilhados ou quase destruídos. Não é de admirar que neste período tão turbulento, fervilhante e quase recaído na barbárie, quase não haja documentos disponíveis que possam testemunhar qualquer devoção pública a São José. Não havia imprensa e os tempos tempestuosos não eram favoráveis ao desenvolvimento ou ao registro de devoções religiosas. O mesmo vale para as outras devoções e tradições que certamente existiam. A falta de documentos desse período não é, portanto, suficiente, em nosso caso, para concluirmos que tal devoção não existia. Por último, o fato de que a veneração de São José, tanto na teoria quanto na prática, exigiu um tempo considerável para se afirmar, desenvolver e difundir, esclarece quaisquer dúvidas se a considerarmos e a avaliarmos do ponto de vista dogmático. Ela compartilha seu destino não apenas com outras devoções, mas com outras tradições essenciais e até dogmas definidos da Igreja Católica. Cito apenas a primazia do Romano Pontífice e a Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria, que emergiram pouco a pouco na consciência geral da Igreja e na aceitação teórica e prática de todos os seus membros, mas apenas no século XIX foram declaradas solenemente pela Igreja como verdades reveladas. No entanto, quando a missão supracitada foi cumprida e a religião cristã, após as devastações dos invasores bárbaros, estava revivendo e florescendo novamente, a veneração a São José também se tornou viva e no século XII começou a lançar raízes mais fortes e profundas na vida cristã e produziu flores e frutos abundantes. Isso foi especialmente devido a dois dos maiores homens do século, o venerável abade Ruperto de Deus e São Bernardo, que nunca se cansaram de proclamar a grandeza e a santidade do santo patriarca e promover sua veneração. Desde então, essa devoção se desenvolveu mais e mais e se espalhou para cada vez mais longe a cada século. O maior crédito por isso deve ser atribuído a vários extraordinários homens e mulheres, teólogos e santos, como Pierre d'Ailly, Gerson, São Bernardino de Sena, Bernardino de Feltre, Bernardino de Bustes, Tomás Caetano, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Sales, São Vicente de Paulo, Santo Afonso de Ligório e outros mais. As várias ordens religiosas, como os franciscanos, dominicanos, carmelitas, jesuítas e redentoristas, competiam entre na veneração ao Santo Patriarca e se empenharem por obter sua aceitação em todos os lugares.
A veneração a São José se espalhou de diocese a diocese e começou a florescer, inclusive nas missões em países estrangeiros. Cortes reais, como os Bourbon em Paris e o Habsburgo em Viena e Bruxelas, deram-lhe apoio sincero e ativo, tendo grande participação em seu crescimento. Este não é o momento de investigar seu desenvolvimento mais profundamente, mas apenas uma fase merece destaque aqui, no intuito de preparar o caminho para um melhor entendimento da discussão dogmática a seguir, isto é, o maravilhoso avanço que a devoção conquistou desde o pontificado de Pio IX, ele mesmo um fervoroso devoto de São José, que, quando elevado ao trono papal em 1846, imediatamente se dedicou a promover sua veneração em toda a Igreja. Em 10 de setembro de 1847, Pio IX estendeu a toda a Igreja a festa do patrocínio de São José, até aquele momento restrita a um pequeno grupo de dioceses. Seus predecessores, Pio VIII e Gregório XVI, já tinham enriquecido com indulgências a piedosa meditação das 7 dores e 7 alegrias de São José. Pio IX ampliou essas indulgências consideravelmente logo após o início de seu pontificado, em 1º de fevereiro de 1847. Em 11 de junho de 1855, ele enriqueceu com grandes favores espirituais a devoção diária a São José durante o mês de março, e em 27 de abril de 1865, ele publicou um decreto que tinha por objetivo ou efeito fazer o mês de março, por assim dizer, equivalente ao mês de maio, visto que o mês de março seria dedicado a São José, como o mês de maio é especialmente dedicado à Santíssima Virgem. Com a aprovação e o encorajamento do Papa, a Confraria do Cordão de São José foi estabelecida em Verona em 19 de março de 1860, que logo foi elevada por ele ao status de arquiconfraria e beneficiada com muitas indulgências, sendo sua influência salutar difundida entre o clero e os fiéis. Outras iniciativas, mais importantes e de maior alcance, serão mencionadas posteriormente. O exemplo desse grande Papa foi seguido por membros do episcopado, encorajados e, algumas vezes, podemos supor, diretamente instigados por ele. Desse modo, sem mencionar os príncipes da Igreja, vários sínodos provinciais, por exemplo, de Viena, na Áustria, Praga, na Boêmia, Kalocsa, na Hungria, Baltimore, Nova Granada, na Colômbia, e Bordeaux, na França, promulgaram decretos nos quais proclamaram os fiéis a uma fervorosa veneração a São José, dando a entender algumas vezes que abaixo da Mãe de Deus, São José merecia o primeiro lugar em sua devoção. Uma expressão bem clara dos sentimentos do episcopado católico daquela época, relativa à veneração a São José, foram as postulações enviadas por eles à Sé Apostólica ou ao Concílio Vaticano I, em que pediam por um aumento no culto litúrgico do santo. A primeira petição tinha sido enviada à Sagrada Congregação dos Ritos de 1869 e levava a assinatura de muitos bispos, padres e leigos, especialmente italianos, mas não foi sancionada, provavelmente porque o Concílio Vaticano seria convocado em breve. Outras 3 petições foram propostas pelos próprios membros do concílio. Elas eram muito parecidas e, em considerável acordo, pediam ao concílio que declarasse solenemente São José o primeiro patrono e protetor, abaixo da Santíssima Virgem de toda a Igreja, e concedesse a ele, junto à Mãe de Deus, a mais alta veneração litúrgica. A primeira petição foi assinada por 153 padres do concílio, a segunda por 43 religiosos, superiores gerais presentes, e a terceira por 118 padres conciliares. A dispensabilidade de mais signatários não causou surpresa, nem refletiu no conteúdo das petições, pois mal havia começado a angariação de assinaturas quando a situação crítica na Europa e o início da Guerra Franco-Alemã causaram a suspensão do concílio.
Assim, não foi possível coletar mais assinaturas e as petições não puderam ser respondidas. Elas não ficaram sem resultado, no entanto, o que nos leva de volta a Pio IX. O próprio Papa respondeu a essas petições e satisfez a maior parte de seus desejos, de fato, em todas as partes essenciais. Em seu nome, sob suas ordens, em 8 de dezembro de 1870, um decreto da Congregação dos Ritos foi publicamente lido durante os ofícios divinos em 3 basílicas papais, a Vaticana, a do Latrão e Santa Maria Maior. E nesse decreto, com especial referência às petições dirigidas ao concílio, o casto esposo da Santíssima Virgem, em consideração à sua elevada posição na Sagrada Família, era solenemente declarado patrono de toda a Igreja Católica e sua festa era elevada a duples. Nota: uma das maiores graduações das celebrações litúrgicas no Missal Romano, anterior ao Concílio Vaticano II. Significava dizer que a festa de São José teria 2 vésperas para o breviário e antífonas duplas, além de ser celebrada com mais solenidade, entre outros detalhes. Não satisfeito com esse ato solene, no ano seguinte, em 7 de julho, Pio IX enviou uma carta apostólica a todo o mundo católico, em que repetia a proclamação do patrocínio de São José sobre toda a Igreja Católica, divulgada nas basílicas romanas, e ainda estendia ao culto litúrgico do Santo Patriarca. Ele determinou que o credo deveria ser rezado na missa, nas festas de São José, que na oração Acunctis, imediatamente após o nome da bem-aventurada Virgem Maria, as palavras com o bem-aventurado José deveriam ser inseridas e que, igualmente, no ofício divino, o sufrágio em honra a São José deveria ser rezado em sequência ao da Santíssima Virgem. Com esses decretos, Pio IX coroou seu trabalho em propagar a veneração a São José. Os papas seguintes seguiram seus passos. Leão XIII, o grande mestre na Cátedra de São Pedro, em 15 de agosto de 1889, enviou uma esplêndida encíclica ao mundo católico para instruir os fiéis com autoridade apostólica sobre a dignidade, o poder e a santidade de eminentes de São José, que, como ele indicou, nesses aspectos, ocupa o primeiro lugar abaixo da Mãe de Deus no reino de Deus. Assim, ele esperava que a veneração ao santo e a confiança em seu poder para ajudá-los lançassem raízes ainda mais profundas nos corações dos fiéis. Ele também recomendou a dedicação, de modo especial, do mês de março a São José e convocou os bispos do mundo a seguirem-no, o supremo guia e pastor da Igreja, em seus esforços por promover a veneração a nosso grande e amável santo. Leão XIII tomou outra medida. Em 2 breves apostólicos, ele recomendou afetuosamente a pia associação da Sagrada Família, que já existia há algum tempo, e convidou todas as famílias católicas no mundo inteiro a se associarem a ela e a se dedicarem à Sagrada Família de Nazaré. No primeiro deles, de 14 de junho de 1892, ele chama São José de cabeça visível da Sagrada Família e afirma que o ilustre santo representou a autoridade paternal para Jesus neste mundo. No segundo, de 20 de junho de 1892, ele repetiu o convite e enriqueceu a associação com muitas indulgências e privilégios, recomendando e ordenando aos membros orações em que São José fosse invocado como santo protetor de Jesus e Maria. O santo sucessor de Leão, Pio X, que, no batismo, tinha recebido o nome de José, não falharia em promover essa devoção. Por decreto da Congregação dos Ritos, de 18 de março de 1909, ele aprovou a ladainha de São José, que lhe havia sido proposta por muitos bispos e superiores religiosos, mandou que fosse inserida nos livros litúrgicos e recomendou-a para o uso público e privado. O pontificado de Bento XV trouxe outra distinção ao culto litúrgico do Santo Patriarca.
Sob suas ordens, a Congregação dos Ritos publicou um decreto em 9 de abril de 1919, em que as missas de São José receberam um novo e especial prefácio. Sob Pio XI, um decreto de Congregação dos Rios, de 9 de agosto de 1922, adicionava no rito da extrema-unção e nas orações litúrgicas pelos agonizantes a invocação a São José e da bem-aventurada Mãe de Deus, e uma oração especial a São José deveria ser dita em favor do moribundo. Declarações do mesmo Papa em diversas ocasiões servem como testemunho de que, em relação à devoção a São José, seus sentimentos estão em total acordo com os seus predecessores. Esse resumo é suficiente para nos mostrar a posição do magistério da Igreja quanto à veneração a São José, como tem sido transmitida com clareza cada vez maior, especialmente desde o início do pontificado de Pio IX. Sendo essa a atitude das autoridades eclesiásticas, era natural que o povo cristão se voltasse para essa devoção com crescente entusiasmo. Especialmente desde o século XII, e particularmente a partir do Concílio de Trento e depois com o Concílio Vaticano I, a veneração a São José, sob a orientação do Espírito Santo, tornou-se parte integrante da vida cristã, sempre crescendo extensiva e intensivamente, de modo que hoje os fiéis colocam São José, por causa de sua íntima conexão com o Divino Redentor e a Mãe de Deus, próximo a ela, sua virginal esposa, e lhe atribuem precedência sobre todos os outros santos, até mesmo os santos anjos, os apóstolos e São João Batista. Deste modo, tornou-se realidade o que o piedoso e erudito dominicano Isidoro Isolano, com visão profética, predisse que, em visão das grandes coisas que Deus havia feito em São José, a Santa Igreja Católica um dia aprovaria e promoveria a veneração pública e solene a São José, que haveria grande alegria na Igreja militante, uma vez que sua sublime santidade e dignidade fossem universalmente reconhecidas, que o Espírito Santo não falharia em acender nos corações dos fiéis tal veneração ao santo, que também as autoridades eclesiásticas lhe dariam pública e solene expressão, fundando mosteiros, igrejas e altares em honra a São José. Segundo, o sentido da veneração religiosa. De nossos breves comentários introdutórios surge uma questão dogmática, a especial e distinta veneração que a Igreja Católica tem prestado a São José, especialmente durante o século X, intensificada a partir do Concílio de Trento, e principalmente após o Concílio Vaticano, está apoiada nas fontes da revelação e quais são seus fundamentos dogmáticos mais profundos? O presente tratado é um esforço para responder a essas questões. Durante o texto, todas as questões mais importantes de relevância dogmática sobre São José serão abordadas. O que se entende por veneração religiosa? Em que consiste? Se por veneração, geralmente, se entende um respeito e uma submissão à grandeza de outrem, então, a veneração religiosa ou o culto religioso significa, em primeiro lugar, nada menos que a homenagem ou a expressão de nosso respeito e submissão ao objeto mais elevado, ao primeiro princípio e ao fim último de toda a religião, isto é, a Deus em sua infinita grandeza, majestade e santidade. Em segundo lugar, significa uma homenagem proporcional ou expressão de respeito e submissão àquelas pessoas que estão intimamente e, na ordem atual, sobrenaturalmente conectadas a Deus, o objetivo último de toda adoração e, portanto, de modo especial, tem uma participação em sua dignidade e santidade. Essa definição deixa claro que a dignidade e santidade das pessoas a quem o culto religioso é tributado devem ser não apenas o motivo, mas também a norma ou medida do culto religioso. E evidencia, ainda mais, a diferença essencial e a distância insondável entre a adoração devida a Deus e dirigida a Ele somente, chamada pelos teóricos latria, e aquele culto ou veneração que dirigimos àquelas criaturas a quem Deus exaltou e honrou, os anjos e santos, o culto de dulia.
Pelo mesmo princípio, prestamos à Mãe de Deus um culto ou veneração chamada hiperdulia, que, por um lado, por sua própria natureza, está imensamente abaixo da latria, e, por outro lado, supera a veneração prestada aos outros santos, tanto quanto sua própria dignidade e santidade excede a de todos os santos e anjos. Portanto, para determinar e medir o alcance e extensão que deve ter nossa veneração a São José, teremos que determinar e considerar não apenas sua própria santidade sobrenatural, mas também sua relação com a obra da redenção e sua posição no reino sobrenatural de Deus, e a elevada dignidade que daí lhe resulta. Essa posição do Santo Patriarca no reino de Deus é determinada em seu caráter distintivo, primeiro por suas relações íntimas com o Divino Redentor e sua Imaculada Mãe e com a Igreja, que incorpora os efeitos e a continuação do trabalho da redenção. Em segundo lugar, pelos maravilhosos privilégios resultantes dessas relações. Essas relações e esses privilégios nos foram apresentados, direta ou indiretamente, por revelação divina e, portanto, fornecem o fundamento dogmático para a veneração específica devida a esse grande santo. A partir deles, como trataremos detalhadamente nesse livro, as reivindicações especiais de nosso santo sobre nossa veneração especial serão compreendidas com uma necessidade lógica. Como uma visão preliminar no presente tratado, apresentamo-las aqui em sua sequência sistemática. 1. A existência de um verdadeiro matrimônio entre Maria e José. 2. As características peculiares desse matrimônio, seu propósito, sua função e seu fruto. 3. A paternidade de São José relativa ao menino Jesus. 4. Detalhada explicação dos aspectos negativos e positivos da natureza dessa paternidade. 5. A paternidade de São José nos escritos dos padres e doutores da Igreja do século VIII até o presente. 6. Os privilégios de São José resultantes de seu matrimônio e paternidade, especialmente sua incorporação, quanto à chamada ordem hipostática, na humanidade de Jesus e de Maria. 7. Sua dignidade pessoal e sua santidade. 8. São José, patrono da Igreja. 9. A veneração a São José, devotada pela Igreja. Protodulia. 3. Literatura teológica sobre São José. A literatura teológica sobre São José não é, obviamente, tão extensa e abundante quanto a sobre sua santa esposa, a Santíssima Virgem Maria. A antiguidade cristã não nos legou discussões detalhadas, muito menos uma abordagem sistemática sobre São José. Nos escritos de alguns dos padres da Igreja e escritores eclesiásticos, nós encontramos menções ocasionais e comentários sobre esse santo, muito estimulantes por sua perspicácia teológica e profundidade. A inteligência de Santo Agostinho, de modo especial, percebeu e entendeu a posição de São José e sua conexão com Jesus e Maria, como alguns outros teólogos antes ou depois dele. Todavia, contribuições valiosas ao estudo de nossa personagem são encontradas nas obras de vários outros padres, como Santo Efrem, São João Crisóstomo e São Jerônimo. Teremos ocasiões de citá-los e discuti-los no decorrer dos próximos capítulos. Da mesma forma, os grandes teólogos medievais falharam em produzir alguma exposição sistemática detalhada dos ensinamentos teológicos sobre São José, ainda que certas questões, algumas vezes, tenham recebido um tratamento mais detalhado. Por fim da Idade Média, alguns teólogos escreveram obras abrangentes sobre São José, como Pierre d'Ailly, que escreveu o Tratado sobre as honras de São José. Isidoro Isolano, mencionado anteriormente, deixou um extenso trabalho sobre os dons de São José, muito retórica e pouco sistemática, mas rica em conteúdo. Um famoso acadêmico, bem conhecido por sua devoção a São José, John Gerson, o chanceler da Universidade de Paris, pregou
um sermão no Concílio de Constança, em 1414, sobre a Natividade da Santíssima Virgem Maria, em que propositalmente acrescentou grande número de questões teológicas relativas a São José. Ele também publicou um livro de meditações populares sobre São José, em francês, e um extenso poema épico em sua honra, intitulado Josefina. Teologicamente, contudo, esses dois livros facilmente acrescentam alguma coisa nova ao famoso sermão que acabamos de mencionar. Após o Concílio de Trento, a teologia sobre São José inquestionavelmente fez decisivos progressos em vários aspectos. Mencionamos, em primeiro lugar, Soares, que escreveu um meticuloso e sistemático tratado sobre nosso santo, tanto no aspecto positivo quanto no especulativo. Scheben diz desse tratado: o melhor relato do que pode ser verificado teologicamente, com mais ou menos certeza, sobre a dignidade, a posição e as qualidades de São José é encontrado em Soares, cuja orientação os melhores escritores ascéticos e teológicos têm seguido em nossos tempos. Em seguida, Théophile Reinald merece atenção, pois em sua famosa Diptycha Mariana, habilmente discute algumas questões relativas a São José, rejeitando corajosa e decididamente todos os exageros e fantasias infundadas, ainda que ocasionalmente vá longe demais em suas típicas críticas mordazes. Outro contemporâneo de Soares, o padre Morales, escreveu uma extensa obra. Capítulo 1 de Mateus sobre Cristo, a Santíssima Virgem e seu legítimo esposo. Como a obra de Zolano, esta contém material valioso em um tratamento difuso, porém mais sistemático e crítico. São famosos dois sermões de Bossuet sobre São José que atraíram grande atenção na época e, do ponto de vista teológico, ainda merecem. Pode-se mencionar mais um teólogo da época pré-vaticana, Cédio Maier, cuja teologia mariana possui um quaestio em 17 artigos sobre São José, dando um claro e sólido tratamento ao tema. Após o Concílio Vaticano I, um número considerável de monografias, não somente ascéticas, mas também teológicas, surgiu abordando mais ou menos minuciosamente a posição de São José no reino de Deus e sua sobrenatural dignidade e santidade. Mesmo os compêndios de teologia dogmática, periódicos e comentários das Escrituras agora, normalmente não dão mais atenção ao nosso santo que antes. Algumas das monografias pretendiam oferecer uma fundamentação teológica às postulações que, como dissemos anteriormente, foram apresentadas ao Concílio Vaticano ou à Sé Apostólica.